Olá pessoal, o torneamento é sem dúvida um processo muito interessante e muito preciso nos dias de hoje. Agora, uma dificuldade que as pessoas, os operadores, programadores e todos os envolvidos nesse importante trabalho têm é de como obter boa qualidade da peça no torneamento. Se você quiser saber como obter, então fique comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar. Eu sou Jonathan Venâncio e esse é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje nós vamos ver então como obter boa qualidade da peça no torneamento. Para se obter boa qualidade nas peças, é necessário conhecer o tipo de material que se está trabalhando. Os aços, por exemplo, podem ser classificados em aços sem liga, baixa liga e alta liga, e todos eles podem influenciar as recomendações de usinagem para torneamento. Vamos falar um pouco das recomendações para cada tipo de aço a seguir. Primeiramente, torneamento de aços sem liga. Os aços sem liga são caracterizados como materiais P1.1. Os aços sem liga têm um teor de carbono até 0,55%. Os aços com baixo teor de carbono, ou seja, um teor de carbono menor que 0,25%, precisam de atenção especial devido à difícil quebra de cavacos e à tendência de abrasão, ou seja, a tendência de se formarem arestas postiças. Para quebrar e direcionar os cavacos, deve-se ter como objetivo o avanço mais alto possível. Neste caso, uma pastilha alisadora é altamente aconselhada. Você precisa usar altas velocidades de corte para evitar as arestas postiças na pastilha, o que pode afetar negativamente a superfície ou o acabamento da peça. Geometrias e arestas vivas de corte diminuirão a tendência à abrasão e também vão evitar a deterioração da aresta. Agora, sobre o torneamento de aços baixa liga. Os aços baixa liga são caracterizados como materiais P2. De 1 até 5. A usinabilidade de aços baixa liga varia de acordo com o teor da liga e o tratamento térmico que ele vai receber, o que vai deixar esse material mais duro no caso, como por exemplo uma têmpera. Para todos os materiais nesse grupo, os mecanismos de desgastes mais comuns são a craterização e o desgastes de flanco. Para materiais endurecidos, a deformação plástica também é um mecanismo de desgaste comum devido a muito calor na zona de corte. Para aços de baixa liga em condições não endurecidas, a primeira escolha é a série de classes e geometrias para aços. Em materiais endurecidos, é melhor usar uma classe mais dura, como por exemplo, classes para ferro fundido, cerâmica e CBN. Agora sobre torneamento de aços alta liga. Os aços alta liga são caracterizados como materiais P3. Entre 1 e 5. Os aços de alta liga incluem aços com teor de carbono acima de 5%. O grupo inclui materiais macios e endurecidos. A usinabilidade diminui com dureza e teor de liga mais alto. Aços com mais de 5% de elementos de liga e com dureza acima de 450 Brinell têm exigências extras quanto à resistência à deformação plástica e resistência da aresta. Considere o uso de uma classe mais dura, como classes para ferro fundido, cerâmicas e CBN. Agora que já falamos das recomendações para aços, vamos falar sobre as recomendações para aços inoxidáveis. Os aços inoxidáveis podem ser categorizados como ferríticos, martensíticos, austeníticos e duplex, que seria austeníticos mais ferríticos, cada um com suas próprias recomendações de usinagem para torneamento. O torneamento de aços inoxidáveis, ferríticos e martensíticos envolvem o seguinte: os aços inoxidáveis, ferríticos e martensíticos são caracterizados como materiais P5.1. Esse tipo de aço inoxidável é classificado como material aço, como por exemplo o aço carbono, portanto com classificação de material P5 entre 1 e 5. As recomendações gerais de usinagem para este tipo de aço são as classes e geometrias de aço inoxidável. Os aços martensíticos podem ser usinados em condições endurecidas, com exigências extras em relação à resistência à deformação plástica
plástica da pastilha. Neste caso, você deve considerar o uso de classes CBN para dureza ROC ou C igual a 55 ou mais altas. Agora, sobre o torneamento de aço inoxidável austenítico. Os aços inoxidáveis austeníticos são caracterizados como materiais M1 de 1 a 5 e M2 de 1 a 5. O aço inoxidável austenítico é o tipo mais comum de aço inoxidável. Este grupo também inclui os aços inoxidáveis superausteníticos, definidos como aços inoxidáveis com teor de níquel acima de 20%. Para cortes contínuos, as classes CVD são as mais indicadas. Já para cortes intermitentes, ou quando o martelamento ou entupimento de cavacos for o principal mecanismo de desgaste, você pode considerar o uso das classes PVD. Outras considerações importantes são usar sempre a refrigeração para diminuir a craterização e a deformação plástica e selecionar o maior raio de ponta possível. Use pastilhas redondas ou ângulos de posição pequenos, a fim de melhorar o desgaste do tipo entalhe. Tendências à abrasão e arestas postiças são comuns. Ambas têm influência negativa no acabamento superficial e na vida útil da ferramenta. Use arestas vivas e também geometrias com uma face de ataque positivo. Agora, sobre o torneamento de aços inoxidáveis duplex, que são austeníticos e ferríticos. Os aços inoxidáveis duplex são caracterizados como materiais M3.4. Para aços inoxidáveis duplex com maior teor de elemento liga, são usados as denominações aços inoxidáveis superduplex ou até mesmo hiperduplex. A maior resistência mecânica torna os materiais mais difíceis de usinar, em especial quando se trata de geração de calor, forças de corte e controle de cavaco. As classes e geometrias recomendadas são as para aço inoxidável de classes CVD e PVD. Outras coisas que devem ser consideradas é usar refrigeração para melhorar o controle de cavacos e evitar deformação plástica. Usar ferramentas com fornecimento de refrigeração interna, preferencialmente refrigeração de precisão. Também usar ângulos de posição pequenos ajudará a evitar o desgaste tipo entalhe e a formação de rebarbas. É um pouco difícil trabalhar com os aços inoxidáveis, já que eles são muito abrasivos, então o uso de refrigeração é muito importante. Agora que já falamos das recomendações para a usinagem de aços e também de aços inoxidáveis, vamos falar sobre a usinagem de ferro fundido. Há 5 tipos principais de ferro fundido: o ferro fundido cinzento, o ferro fundido nodular, o ferro fundido maleável, o ferro fundido vermicular e também o ferro fundido dúctil austemperado. Ferro fundido é uma composição de ferro mais carbono com teor de silício e teor de carbono acima de 2%. Trata-se de um material com lascamento curto e bom controle de cavacos, na maioria das condições. É aquele cavaco quebradiço que a gente costuma ver. Para a maioria dos materiais de ferro fundido, recomenda-se usar classes e geometrias para ferro fundido. Recomenda-se o uso de cerâmica e CBN para ferro fundido cinzento, visto que ele é mais duro, com velocidades de corte mais altas. Vamos falar agora sobre o torneamento de superligas resistente ao calor. Uma superliga apresenta excelente resistência mecânica e resistência à deformação com altas temperaturas. Ela também oferece boa resistência à corrosão ou oxidação. As superligas podem ser divididas em 4 grupos de materiais, sendo aquelas à base de níquel, aquelas à base de ferro, à base de cobalto e as ligas à base de titânio. A usinabilidade das superligas e do titânio são ruins, especialmente em condições envelhecidas, o que exige muito das ferramentas de corte. É importante usar as arestas vivas para evitar a formação das camadas brancas, com dureza diferente e tensão residual. Na usinagem de superligas, as classes PVD e cerâmicas são as mais comumente usadas e recomenda-se o uso de geometrias otimizadas para esse tipo de material. Usinagem em ligas à base de titânio é recomendável o uso principalmente de classes sem cobertura ou classes PVD. Recomenda-se o uso de geometrias otimizadas para esse tipo de material. Um critério de desgaste comum em titânio e em superligas é o desgaste tipo entalhe. As seguintes orientações são de grande valia e seguem. Primeiro, recomenda-se o uso de um ângulo de posição inferior a 45 graus. Deve-se também usar a relação correta entre o diâmetro da pastilha e o raio de ponta e também a profundidade de corte. Ao usar usinagem em rampa ou passes múltiplos, recomenda-se usar uma profundidade de corte superior a 0,25 mm. A refrigeração deve
ser usada no torneamento de superligas e ligas de titânio quando as pastilhas de metal duro ou cerâmica forem usadas. O volume de refrigeração deve ser bem alto e bem direcionado. Ao usar cerâmica, recomenda-se o pré-chanfro para minimizar o risco de rebarba quando as pastilhas entram e saem do corte para obter o desempenho ideal. Finalmente, chegamos ao torneamento de materiais não ferrosos. Este grupo contém metais macios não ferrosos, por exemplo, o alumínio, o cobre, o bronze, o latão, metais com matriz de compósitos e também o magnésio. A usinabilidade varia de acordo com os elementos de liga e também os tratamentos térmicos e os processos de fabricação, por exemplo, se esse material é forjado ou fundido. As ligas de alumínio são caracterizadas como materiais N1.2. Pastilhas positivas com formato básico e arestas vivas devem ser sempre usadas. Classes sem cobertura e PCD são as primeiras escolhas. Para ligas de alumínio com um teor de silício superior a 13%, deve-se usar PCD, pois a vida útil da ferramenta das classes de metal duro é reduzida drasticamente. A refrigeração na usinagem de alumínio é usada principalmente para escoamento de cavacos. Agora, por último, mas não menos importante, o torneamento de aços endurecidos. O torneamento de aços com dureza típica de 55 e 65 HRC é definido como torneamento de peças duras e é uma alternativa para as operações de afiação com boa relação custo-benefício. O torneamento de peças duras oferece melhor flexibilidade, melhores prazos de fabricação e maior qualidade. As classes de nitreto cúbico de boro são o melhor material de ferramenta de corte para o torneamento de peças duras, como as de aços endurecidos por indução e cementados. Para aços mais macios, entre aspas, que se aproximam de 55 HRC, deve-se usar pastilhas de cerâmica ou de metal duro. Deve-se usar classes otimizadas para o torneamento de peças duras. Para isso, é preciso garantir boa estabilidade na máquina e fixação. Usar as melhores profundidades de corte possíveis para obter um ângulo de posição baixo e a preparação de aresta correta para melhorar a vida útil da ferramenta. Use também pastilhas alisadoras, pois elas ajudam no acabamento. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um vídeo um pouco mais técnico, falando ali sobre os materiais. Vou deixar uma lista dos tipos de materiais para você, pode ser encontrado em qualquer tipo de catálogo, mas que ajuda bastante. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de curtir e também de compartilhar e também se inscreva. Comente o que você achou e deixe as suas críticas ou um assunto para um próximo vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.